Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, Deus te abençoe nessa noite. O Senhor seja com você, o Senhor estenda suas mãos sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa força, dele vem a nossa força, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Que seja Ele louvado, seja Ele engrandecido no meio da sua igreja, seja Ele adorado pelo seu povo, engrandecido sobre sua vida, e em tudo que fizermos, nosso objetivo não seja outro, senão de adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Nós queremos nessa noite, irmãos, convidá-los a abrir vossas Bíblias no livro de Mateus, o capítulo 6, nós leremos do versículo 9 ao versículo 15. Jesus nos dá aqui uma linda lição, e nós temos um grande aprendizado na palavra do Senhor. E Lucas mostra que os discípulos de Jesus, eles pedem para Jesus, para que Jesus os ensinasse a orar. E Jesus, então, dá para eles o modelo da oração. E é muito interessante que Jesus mostra para os seus discípulos, isto é extensivo também a nós, que a oração recebida por Deus não é a oração bonita, não é a oração com palavras difíceis, mas é aquela oração que procede do íntimo, do cerne, a oração da sinceridade. Jesus mostra que para orar precisa primeiro perdoar. Jesus ensina que para orar precisa ter uma vida em comunidade. E ele então começa a ensinar aos seus discípulos princípios da oração, ou nós podemos dizer que ele mostra que a oração não é uma fórmula, porque se fosse uma fórmula, ela seria algo repetitivo. Mas Jesus nos ensina princípios ou como nós devemos orar. No entanto, convido você então à leitura deste rico texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15, quando ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu tentei ler esse texto sem acompanhar aquela fórmula que nós sempre fazemos de quando lemos esta maneira que Jesus nos ensina a orar, nós parece que lemos como se estivéssemos fazendo uma oração. Então, eu tentei fugir desse rito de uma leitura em forma de oração. E assim espero que Deus fale conosco ao decorrer da sua palavra. Já assim foi orado nessa noite, e eu creio que o Espírito Santo de Deus está abrindo nossa mente, o nosso coração, para a compreensão da sua palavra, não só aos que estão aqui, mas aos que também nos acompanham nas mídias sociais e sendo abençoados juntamente conosco pela palavra do Senhor. Então, veja bem, a primeira coisa que Jesus, ele ensina para os seus discípulos, e repito, estende-se também a nós, é que esta é uma oração que não deve ser feita de uma forma
repetitiva, como se fosse uma fórmula. Ou seja, vou orar desta forma, porque é esta forma que Deus vai atender a minha oração. Mas o que Jesus estava fazendo era ensinando os princípios acerca de quem Deus é, da grandeza de Deus. É muito importante nós entendermos isso, meus irmãos, porque o que Jesus nos mostra aqui é que quando nós oramos, nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus, quem Deus é, e a oração nos leva também a entender que nós vivemos uma vida em comunidade, em família. Porque quando Cristo nos ensina a orar, Ele está mostrando em primeiro lugar, Pai nosso que estás no céu. Ele está mostrando a grandeza de Deus. Ele não fala apenas de um Deus transcendente, de um Deus que está lá equidistante, mas ele fala de um Deus imanente, porque quando Jesus disse, vós orareis assim, ele nos mostra que há um acesso para chegarmos a Deus por meio da oração. E que Deus pode nos ouvir, e que Deus, na verdade, Ele nos ouve. Então não dá uma ideia de um Deus equidistante, de um ser que está lá, mesmo sendo infinito, mesmo sendo grande, mesmo sendo exaltado, mesmo tendo tantas características, mesmo tendo tantas qualidades, tendo tantos atributos que a nenhum outro Deus tem, um Deus que é incomparável, mas Ele mostra que nós, seres finitos, humanos, perecíveis, podemos chegar a Ele por meio da oração, porque Ele então diz, vocês vão orar assim, invocando o nome do Pai. Então, aqui fecha a oração, como que oração só se dirige a Deus. Só Deus é poderoso para responder o nosso clamor, a nossa oração. Mas Ele vai um tanto mais além, porque quando Ele fala, meus irmãos, desse viver, desse nosso, a oração ela é comunitária, porque Ele mostra a igreja como uma família, nosso Pai. Nós acabamos de viver aqui os 21 dias de oração, algo muito lindo na vida desta igreja. Faz parte da vida desta igreja. É a agenda principal desta igreja, iniciar o ano orando, e depois iniciamos o segundo semestre do ano também orando, o povo em comunidade, a igreja em comunidade, a família se reunindo diante do Pai, para orar o Pai, para buscar o Pai. Então, é gostoso quando você então lembra que você não está sozinho, você não está isolado em um lugar com seu joelho dobrado, mas há uma família, há 10, 20, 30, 40, 50 irmãos, filhos do mesmo Deus, que agora acaba de invocar Pai nosso, nosso Pai, Senhor nosso, que estás no céu, mas que também está presente entre nós. Veja que o Deus transcendente é também imanente, porque Ele não está só lá no céu, mas Ele também está entre nós. Jesus ensina, invoca o reino do Pai. Na oração Ele diz, venha a nós o teu reino, é o reino de Deus chegando a nós. E a outra coisa que Ele nos ensina, através da oração, nós podemos levar a Deus as nossas petições. É o pão nosso de cada dia, é a provisão diária, é o mostrar que esse Deus, Ele não está apenas preocupado com a vida espiritual de um filho, mas Ele está preocupado também com a vida física desse filho. Porque quando se diz o pão nosso de cada dia, é o Deus do nosso cotidiano, é um Deus mantendo-nos a cada dia. Deus poderia nos dar uma provisão para um ano inteiro ou para a vida toda, mas o fato de Deus gostar que os seus filhos chegam à sua presença, Deus nos dá-o a cada dia, para que amanhã nós possamos estar diante dEle novamente, clamando, buscando a esse pão nosso de cada dia, que Ele vai nos dar dia a dia, mesmo podendo nos dar para toda a vida, mas o fato dEle ser um Deus de relacionamento, Ele prefere dar esse pão a cada dia, para que os seus filhos estejam na sua presença todos os dias a buscar. Então, a oração é a petição também.
E a quarta coisa que Jesus nos mostra aqui é que na oração nós invocamos o reino de Deus. E o reino de Deus trazido até nós, reino de Deus, o evangelho de Cristo. Jesus sempre falou do evangelho do reino, o evangelho que alcança o coração, e quando alcança o coração daquele que está lá fora, ele então se aproxima de Deus. E o reino de Deus então se estende, o reino de Deus que não é comida, que não é bebida, mas é justiça e paz do Espírito, é o reino de Deus, a proclamação. É uma forma querigmática que a igreja tem de anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, levando o reino de Deus aos corações perdidos. E em último lugar, que eu gostaria aqui de finalizar a minha introdução, é claro, não o tema ou a mensagem, mas é aprender a perdoar. Talvez esta seja a parte mais difícil desta oração. Perdoa as nossas ofensas, ou outra tradução diz, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus agora nos leva a uma dimensão linda da oração, que a oração, ela é feita de comunhão, e que não se pode quebrar a oração com a falta de perdão, ou que perdoar é um elo lindo e importante na vida de quem gosta de orar. Assim, então, meus irmãos, nós veremos que na oração a primeira coisa que se faz é se dirigir a Deus e reconhecer a Deus como nosso Pai, como um soberano, e esta é uma das coisas lindas e profundas da oração, é reconhecer Deus como Pai, e reconhecendo Deus como Pai, traz ou libera para nós uma intimidade para nos achegarmos a Deus. Deus não é ninguém estranho, não é um ser estranho que está lá no céu, e que eu não posso chegar diante dele, que eu não posso invocá-lo. Mas Jesus diz, vocês precisam entender que a oração é uma questão de intimidade, e uma questão de intimidade tão profunda, porque Jesus poderia ter dito, e vocês quando quiserem orar, ou quando forem orarem, vocês ergam as vossas vozes e dizem, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ó Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus ensina uma forma simples de chegarmos a Deus. Pai nosso, é reconhecer que Deus, antes de ser esse ser imenso, esse ser incomparável, esse ser transcendente, Ele é para você e para mim, Ele é para nós, o nosso Pai. E é gostoso entrar na presença de Deus, é gostoso orar, reconhecendo e vendo que Deus é o nosso Pai. E se dirigir ao nosso Pai em oração, e não apenas por nós, mas por outros também. Mostra que Deus está perto de nós, e que o amor de Deus encurtou o caminho entre o homem pecador e um Deus santo, que Deus nos ensina que pela oração nós podemos aproximar o céu da terra, e que nós podemos, meus irmãos, dirigir-nos a este Deus, expressando nele a confiança de que nós seremos ouvidos. É muito lindo que a oração é aquela confiança de que você vai estar pedindo a alguém que vai te conceder. Um dia alguém disse para mim assim, olha, eu vou pedir algo para fulano, mas eu sei que ele pode não me dar, mas eu já sei que o não eu já tenho, eu vou em busca do sim. Mas o chegar diante de Deus é uma confiança tão grande, que nós vamos certos de que esse Deus é bom, e esse Deus há de nos ouvir. E esse Deus há de conceder, segundo a sua vontade. O que precisamos entender na oração é que nós recebemos não segundo o que queremos, não conforme o que pedimos, embora
que Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mas que Ele haverá de nos conceder segundo a sua vontade. É a vontade de Deus. É por isso que na oração Jesus diz: vocês precisam orar dizendo: seja feita a tua vontade. Eu quero, Senhor, eu preciso, é o que eu estou pedindo, mas seja feita a tua vontade, Senhor. E se não for a vontade de Deus naquele momento, pode ser em outro. Deus tem formas de responder às nossas orações, e às vezes até o próprio silêncio de Deus é uma resposta. Ele não está dizendo não, Ele não está dizendo sim, mas Ele pode estar dizendo: eu vou te conceder. O silêncio de Deus é uma resposta linda. Eu não posso ouvir, eu não consigo ouvir, como você também não consegue, mas Deus fala por meio do silêncio. E até o silêncio de Deus é mais alto do que a voz humana, e muito mais forte do que a voz humana. E quando a oração é pluralizada, porque ele usa nosso, nós, ele mostra que a oração precisa ter um compartilhamento. Há uma necessidade de compartilharmos isto. Aí Jesus, então, quando ensina o caminho da oração e a quem se dirigir na oração, ele também fala onde esse Deus está. Deus está no céu, como nós já vimos. E céu aqui, meus irmãos, nós entendemos por muitas vezes céu, e a nossa mente finita, e a nossa mente tão formatada, esse mundo, as coisas desta vida, nós parecemos entender o céu como lugar lá da altitude, né? E alguns, o céu é algo futurista, e não agora, é futurista, é para quando Jesus voltar. Quando Jesus ensina que o Pai nosso que estás no céu, lembrando a nós, seus filhos, da sua infinita perfeição e do nosso terrível estado de imperfeição, de miserabilidade, e ele está aqui tentando, quando ele fala Pai nosso que está no céu, ele está dizendo: olha, há um abismo entre vocês e Deus, que Deus agora encurta por meio da oração. Porque há um abismo, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em amor, Deus é perfeito em tudo que Ele é e em tudo que Ele faz, Ele é perfeito. E Ele agora, então, Ele elimina esse abismo tão terrível entre a perfeição e a imperfeição, entre o infinito e o finito, e Ele diz: agora vocês podem ter comunhão comigo. E a oração nos leva à comunhão com Deus. Se queremos viver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, é necessário vivermos uma vida de oração aos pés de Deus. E nós podemos fazer isso porque Ele está em nós. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Jesus, ao ensinar no capítulo 15 de João, quando Ele começa a nos ensinar naquele capítulo tão lindo, dizendo que nós estamos ligados em Deus, em Jesus, e fomos enxertados nele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora nós estamos nele. No versículo 7 desse capítulo 15 de João, ele diz que Ele está em nós e nós estamos em Deus. Deus estreita esse relacionamento entre nós e Ele. Então, isso nos faz entender que quando Jesus nos ensina a orar falando no céu, Ele não está falando numa geografia. Ele está falando muito mais do que isso. Algo muito além de uma medida de tempo, de espaço.
ele está falando da paz que é liberada sobre os nossos corações, do céu que nós vivemos, aqui na terra, quando nos envolvemos com o Senhor do céu. E por que nessa oração Jesus diz assim: e vocês precisam orar a Deus dizendo: santificado seja o teu nome. O nome de Deus é um nome santo. Nós estávamos cantando aqui agora, né? Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. És perfeito, sem defeito. A santidade de Deus, que nenhum outro ser é santo como esse Deus. E nós devemos orar para que o nome de Deus seja reverenciado, nós devemos orar para que o nome de Deus seja honrado, nós devemos orar para que o nome de Deus seja temido, para que o nome de Deus seja obedecido. Quando nós oramos pelos nossos filhos, quando nós oramos pelos nossos netos, e quando nós mostramos para a nossa geração que nós precisamos nos achegar a Deus e reconhecer a Deus como um Deus que é temido, como um Deus que precisa ser honrado, é uma forma de santificar o nome de Deus. Os antigos, na era bíblica, eles tinham uma preocupação de falar aos seus filhos quem Deus era, o que Deus fez. Salmo 78, né? Ele diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o poder do Senhor, as maravilhas do Senhor. É proclamar às gerações quem Deus é. Um Deus temido pelos inimigos de Deus, um Deus respeitado pelas nações inimigas do povo de Deus. A primeira petição, meus irmãos, desta oração começa com Deus e não conosco. Não começa nas nossas vontades, não começa nos nossos desejos. Ela começa com Deus. Então a oração que Jesus ensina não é aquela que começa preocupando consigo mesmo, mas com a santidade de Deus. Pai nosso que estás no céu, o teu nome é santificado. Então veja que essa primeira petição que Jesus nos ensina a fazer nesta oração, ela está relacionada ao próprio Deus, com os desejos e a vontade de Deus, e não com as nossas, de chegarmos diante dele apenas para apresentar as nossas orações. É incrível como algumas pessoas dizem assim: olha, eu não sei o que orar, não tenho nada para pedir. Talvez você já esteve num grupo de pessoas que alguém diz: ora, não, orar o quê? Eu não tenho nada para pedir. Como se a oração fosse simplesmente pedir. Jesus ensina que a primeira petição da oração é exaltação, é exaltar o nome de Deus. Ó Pai nosso, meu Pai que está no céu, é inconfundível, é o único que está no céu. Todo e qualquer um outro Deus, ele não está no céu. Ele morreu e não ressuscitou. Mas Deus é eterno. E Deus é autoexistente. E Deus é grande, tão grande, que se nós pensarmos, se um Deus está no céu, e pensar o céu como espaço, nós não conseguiremos entender que esse Deus é tão grande que ele não pode habitar em um lugar fechado, ou seja, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e não há céu e não há terra também que caberia a Deus. Porque a sua glória enche a terra, a sua glória enche o céu, a sua glória se expande sobre todo o mar, porque ele é muito
muito grande, aleluia. Vocês se lembram das nossas crianças de escola bíblica dominical, quando ainda gostavam, algumas ainda gostam, mas ainda gostavam de cantar as musiquinhas infantis, né? Ou ter expressões infantis da sua linguagem, e dizia, meu Deus é tão grande. É a forma de exaltar a um Deus que não tem espaço que possa conter-lhe. O que Jesus está dizendo é, não tem espaço que possa conter Deus, que caiba Deus, porque Deus é tão grande, que todo e qualquer espaço é pequeno demais. Mas há um espaço pequeno onde Deus entra, onde Deus penetra e Ele enche, que é o nosso coração. Então pensa o tamanho do nosso coração. E quando eu digo em tamanho, eu não estou dizendo em tamanho de medida, mas aquilo que o nosso coração é, e que pode conter Deus dentro dele. É o espaço onde Deus vive, é o espaço que cabe Deus. O universo é pequeno para Deus, mas o nosso coração, ele é tão grande, que ele pode abrigar o Senhor nosso Deus dentro dele. Glória a Deus. Na era antiga, em tempos antigos, meus irmãos, o nome de uma pessoa não era usado apenas para distinguir uma pessoa da outra, né? O nome tinha uma forma muito interessante para dizer quem a pessoa é. E então, geralmente, meus irmãos, para denotar a própria natureza desta pessoa ou para mostrar a posição desta pessoa. O nome de Deus era um nome próprio. No nome de Deus estão os atributos de Deus, de quem o próprio Deus é. Então Deus distingue-se de qualquer Deus, e por isso que ao endereçarmos as nossas orações a Ele, nós precisamos rogar que o nome dEle seja honrado, que o nome dEle seja temido, que o nome dEle seja respeitado, que o nome dEle seja adorado, acima de tudo, de todas as coisas, no céu, na terra, no mar. O nome de Deus é exaltado porque Ele é Deus, e Ele é incomparável, e não há ninguém como Ele. Só Ele é Deus, único em seu ser. Então não era só para identificar quem Ele era, porque Deus era muito mais do que isso, né? Do que uma pessoa que se distingue de outra. Agora Jesus ensina assim, orem a Deus pedindo assim, venha a nós o teu reino. Nós somos seres terrenos, e quando pensa assim, reino, o capítulo 1 de Atos, versículo 6, mostra ali uma preocupação, incomodação, uma ignorância dos discípulos de Jesus, do povo daquela época, quando Jesus fala do seu reino, e eles diziam, será que ele está falando que agora vai tomar o poder do Império Romano, e que ele vai ser o maior César da história? Mas Jesus disse, não, Jesus não fala de coisas humanas, o reino de Deus não é político, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça e paz do Espírito. O reino de Deus é muito mais do que geográfico, o reino de Deus não é politizado, mas ele fala de um reino espiritual, de um reino incomparável, o reino do rei, e ele é o rei do reino. E ele diz, o reino está dentro de vocês.
E quando se invoca o reino de Deus, Jesus diz, o reino está dentro de vocês, ou seja, o reino está no meio de vocês. Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesus diz que este reino, ele está no nosso meio. E por isso então, que ele ensina, vem a nós, Jesus, o teu reino. O reino, quando Jesus nos ensina a orar, ele não fala de um reino apenas futurista, daquele reino que há de vir, a consumação dos séculos, ou a volta de Jesus, a parousia, mas ele está falando de um reino presente, de um reino agora, e quando ele ensina-nos a orar na busca deste reino, ele está falando de algo presente, do aqui, do agora, não de algo futuro. E o reino, então, meus irmãos, nós vimos que, ensinado por Jesus nesta oração, é um elo entre o céu e a terra. Venha a nós o teu reino, traz o teu reino até nós, e o reino a nós, ou ele vem até nós à medida que o Evangelho é proclamado, à medida que o Evangelho é anunciado, porque o Evangelho é o Evangelho do reino de Deus, então o reino de Deus chega a nós quando nós proclamamos o Evangelho, é o reino entre nós, mas estar nesse reino, meus irmãos, é obedecer à vontade do Rei do reino. Não tem como viver o reino de Deus na terra sem obedecer a Deus, sem obedecer o rei desse reino e o reino desse rei. E Jesus então diz, olha, o reino vem a nós e a vontade dele seja feita, na terra como no céu. Olha a coisa linda agora, a vontade de Deus feita não só na terra, mas no céu, é essa ligação que a oração que Jesus nos ensina, ela tem um poder de fazer, de ligar céu e terra e céu, então por isso que eu digo para você, e repito, que o céu não é essa ideia de um lugar geográfico equidistante, e que Deus está lá, como é a imaginação de algumas pessoas, de um velhinho sentado numa cadeira bonita e com uma bengala na mão, não. O reino vai além disso. O reino não é um lugar, o reino não é o espaço, o reino não é o geográfico, o céu não é isso. Se o reino está dentro de nós, e se o céu se liga à terra, e a terra se liga ao céu, quando Jesus ensina que seja feita a sua vontade na terra como no céu, Jesus nos ensina que a oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem, mas para realizar a vontade de Deus. É claro que nós pedimos. Quem nunca chegou para Deus para pedir algo? Para contar suas necessidades? Ou para levar a necessidade de alguém? Em Timóteo, Jesus pede que nós façamos orações, que nós façamos intercessões para todos os homens, principalmente para aqueles que estão investidos de autoridade. Jesus nos leva a interceder, a clamar ao Senhor por ele. É o nosso, é o coletivo, é o comunitário ali, buscando a Deus em favor de alguém. E veja bem, irmãos queridos, se Deus agora encurta o espaço entre o céu e a terra pela oração, e pela oração, Ele nos ensina que nós não oramos apenas pelas nossas vontades, mas para que a vontade do Pai seja feita,
realizar a vontade do homem. Não, mas realizar a vontade de Deus. Ele mostra, a oração não é realizar a vontade do homem no céu, mas é realizar a vontade de Deus na terra. Oração não é realizar a vontade do homem no céu, mas de realizar a vontade de Deus na terra. E quando nós oramos, então, nós estamos orando para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. E a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, a vontade de Deus nos faz bem. A vontade de Deus faz bem para o seu povo. A vontade de Deus faz bem para você, faz bem para mim. Porque ela, além de ser boa, ela é também perfeita. E além de ser perfeita, ela é também agradável. Talvez não a mim, talvez não a você em alguns momentos, mas é a Deus. E se nós dirigirmos a nossa oração a Ele, a vontade é dEle. E é uma oração que nós devemos fazer até que chegue o reino de Deus. Para que a vontade de Deus prevaleça no céu e na terra. Há, meus irmãos, uma necessidade de que esta oração seja feita até que Jesus venha. Porque embora o reino de Deus já esteja aqui, já está entre nós, ele ainda está ausente do coração de muita gente, que precisa chegar ao coração de muitos. E vai chegar quando nós invocarmos a Deus, para que o reino dele e a vontade dele seja feita aqui na terra. E nós também proclamemos as boas novas do reino de Deus aqui na terra. E quando Deus, então, traz a sua boa vontade, a sua perfeita e agradável vontade na terra, Jesus disse, olha, agora vocês dirigiram-se a Deus, buscando a honra de Deus, santificado seja o nome de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus. E agora, nesse outro bloco, é que ele se volta para nós. Porque ele agora diz assim, olha, vocês orem também o pão nosso de cada dia. Orem pelo pão. Veja que a santidade de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, nessa primeira parte, nessa segunda parte, ele começa agora a se dirigir a nós. O pão nosso, não é o meu pão. Porque se igreja é família, independente de nível social, independente de cor, de raça, independente de qualquer coisa, mas é família, são aqueles que foram chamados por Cristo, redimidos por Cristo, são aqueles que foram tirados do mundo e o mundo tirado de dentro deles e agora vivem uma comunhão com uma só família e nós podemos, ainda que não conheçamos uns aos outros, mas a minha forma de te conhecer é de meu irmão, é de minha irmã. E dentro de uma família, amor, dentro de uma família, carinho, dentro de uma família, algo compartilhar. E se existe compartilhar, Jesus disse, não peça só por você, mas peça por vocês. E qual é a petição? O pão nosso de cada dia. Mostra que a oração é o caminho que Deus determinou para suprir as nossas necessidades. Porque Ele nos manda orar pelo pão nosso de cada dia. Talvez muitos de nós não precisemos orar pelo pão nosso de cada dia. Mas me deixe contar um testemunho aqui para você. Quando trabalhava entre os índios Palmaris, aí, em 1900 e alguma coisa, 84,
um dia acabou tudo. Não tinha mais pasta de dente, estava usando um sabão cutia para escovar os dentes, acabando com a gengiva. Não tinha sabonete, o sabão cutia também supria essa necessidade. Eu acho que eu sou queimadinho assim por gostar tanto de café para manter a coloração. Então tomo muito café. Se você quer ser meu amigo, me convide da sua casa e me dá um café bem pretinho, sem leite, bem pretinho. E meus irmãos, aí então não tinha também, eu peguei, então milho, tinha milho, eu torrei milho e não tinha um moinho ali, mas tinha um pilão, eu pilei aquilo naquele pilão, coei e peguei aquele pó torrado e peguei a cana, quem é caboclo aqui, como eu, né? Não sou natural, mas me amazonei e tornei-me um caboclo. E então, o que a gente fazia? A gente pegava a cana e usava, tinha um negócio chamado queixo de velho, né? Queixo de velho não é o meu, também não é o seu, né? Nossos queixos são saudáveis, mas esse queixo de velho, você colocava a cana aqui e você apertava, então tinha como que a casca de uma árvore aqui, e aquilo então, o caldo da cana escorria aqui dentro de uma vasilha. Eu esquentava o caldo daquela cana e passava naquele pó do milho, por tanta vontade de tomar um café. E chegou aquele momento do desespero, meu Deus do céu, não tem nada e não tinha, nem o próprio desfedorante tinha mais. Naquela época, o desfedorante da época, né, o famoso Mistral. Só o pastor Miguel que já usou o Mistral aqui, né? É da velha guarda. E a moçada nova não sabe o que é o Mistral. E era o que nós usávamos. E não chamava também desodorante, era extrato. Então, meus irmãos, usando aquele desodorante ali, ele era bom. Até 1 hora o negócio estava bom. Depois de 1 hora, ninguém se levantava a mão desse jeito. E eu estava ali, não tinha mais munição para caçar, acabou tudo. Sabe aquele momento que acaba tudo? Acabou tudo. E um dia eu estava ali orando pela manhã, ó Senhor Deus, tem misericórdia, não tem nada, acabou tudo. Era farinha e caça, era farinha e peixe, era farinha e tucumã, e eu falei, meu Deus. E um dia, meus irmãos, o caboclo índio, né? Tanto o índio quanto o caboclo, ele conhece os motores de um barco, um motor de um rabeta, um motor de popa, ele conhece pelo barulho. E nós estávamos ali, a cidade mais próxima era a cidade de Tapauá. E para ir a Tapauá, eram 36 horas de barco, mais umas 5 horas de rabeta para atravessar o Lago Manissuã e alguns igarapés, para chegar até a margem do rio e dali pegar um barco que demorava muito para ir para a cidade de Tapauá. E dificilmente alguém iria ali me visitar, dificilmente. Eu estava sozinho, né? Desfez a equipe e eu não quis ir embora, falei, eu vou continuar aqui, Deus me chamou para esse lugar. E um dia, então, veio um barulho lá, e pelo meio do Igapó afora, e eles ficaram, quem é que está vindo? Bom, quem sabe vir aqui é o fulano, esse é o motor de ciclano. E era um motor de popa de 8 HP, e de repente aparece aquele motor de popa. E eu estava ali e saí, vi que não era um indígena, e fui receber. E era um membro de uma igreja Assembleia de Deus, por nome de Ademar Brígido. E esse homem era um regatão que andava ali pelo meio daquele rio, e ele chegou para mim, meu nome ali era Catanari, como eu já contei a história para vocês, e ele disse assim, Catanari, Deus me mandou vir aqui, eu preciso que você vá lá no barco comigo. Eu falei, alguém está doente, alguma coisa, está me levando para orar. E eu entrei, então, dentro do bote com aquele homem, fomos. E chegou no lugar chamado Tracuá, o barco dele estava lá aportado, e ele mandou que eu entrasse no barco, e eu, preocupado, falei, alguma notícia. Quando chegava alguém ou qualquer coisa, eu dizia, alguém vai levar uma notícia. Meu pai estava muito doente, e eu só esperava a notícia da morte de meu pai. Infelizmente, era essa a minha preocupação. Mas esse homem me manda entrar no barco e diz, pega tudo que o senhor está precisando. E
meus irmãos, não entendi o que ele estava falando. Pode pegar tudo que o senhor está precisando. E eu peguei um pacotinho de leite de 100 gramas, né? E ele, não, pega mais. E foi pegando café, pasta de dente, sabonete, desodorante, munição. E aquele homem pegou muita coisa e me deu. E eu comecei a chorar, e ele começou a chorar também, me abraçou e falou, eu estava subindo o rio, Deus me mandou vir aqui com você e te dar isso. Leve a Deus as suas petições, porque Deus sabe aquilo que precisamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Humanamente falando, era impossível alguém ir naquele lugar, meus irmãos. Era uma aldeia indígena, era o Lago do Manissuã, só entrava ali quem conhecia. Mas Deus, quando quer nos abençoar, Deus nos abençoa e não tem barreira para que Deus não nos abençoe, porque qualquer barreira, por maior que seja, ela é pequena para que Deus chegue até a mim, até você e supra as nossas necessidades e cuida daquilo que nós precisamos. Esse é o nosso Deus. E que não está longe. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, não. Ele está sempre presente, Ele é o nosso Deus, Ele é o provedor das nossas necessidades, e o pão nosso de cada dia, ainda que a pandemia tenha levado, ainda que a falência tenha levado, mas o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. E amanhã, Deus, amanhã é outro dia, e Ele haverá de suprir no outro dia, porque Ele é Deus. Mas eu quero partir para a conclusão, ou abordar o último ponto aqui. Quando Jesus agora, chegando ao final desta oração, Ele diz, perdoa as nossas dívidas. Vocês precisam orar a Deus, pedindo a Ele, perdoa as nossas dívidas. Pensemos no capítulo 18 de Mateus, em que Jesus diz assim, olha, se teu irmão pecar contra ti, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Deus, mas foi ele que pecou contra mim, vai até ele. Não importa, não espere que ele venha até você, não. Deus, mas sou eu o ofendido, vai até ele. Mas foi ele que falou de mim, ou ela que falou de mim. Vai até ele, vai até ela. Foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou assim, olha, se você, vou parafrasear o texto, se você estiver levando uma oferta no altar, e ali no caminho, ali no corredor, você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, vai até ele, conserta com ele, depois segue à frente e deixa a sua oferta. Jesus está mostrando, o perdão é muito mais importante do que aquilo que você vem trazer. E se o coração não estiver bem, aquilo que trazemos para Deus não vai estar bem. Porque aquilo que damos para Deus precisa proceder de um coração puro, de um coração amável, de um coração perdoador. Talvez, meus irmãos, entre todas as petições relacionadas aqui no Pai Nosso, esta é a mais temível. Ela é a mais temível porque Jesus ensina assim, olha, perdoa as nossas dívidas, em outra tradução, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão é reciprocidade. Perdão é via de duas mãos, é mão dupla. Perdoa e você será perdoado. É claro, perdão é graça de Deus. É graça de Deus. Incondicionalmente, Deus nos perdoa. Ele nos perdoa por causa do seu amor. Mas o que Jesus está ensinando é que eu posso dobrar o meu joelho aqui e clamar, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa, Ele vai te perdoar, Ele é bom, Ele é perdão, Ele é amor.
Mas o que nós também precisamos pensar é se nós estamos também liberando perdão sobre a vida daqueles que precisam, que tem uma indiferença conosco. Nós somos uma família, somos irmãos, mas pode acontecer de ter uma indiferença entre nós. E aí? Vamos levar essas indiferenças para o céu? Chegar lá na porta do céu, melhor a gente se conserta, ok? E está tudo bem. Acabou, meu irmão. Não, vamos consertar aqui. O reino de Deus é aqui. O reino de Deus está aqui, Ele está entre nós. Nós somos parte desse reino. E tudo se conserta aqui. Tudo que começou aqui, conserta aqui. Segundo Jesus, meus irmãos, se nós perdoarmos aos outros, Deus também nos perdoará. Lembra que eu disse que perdão é fruto da graça. Não estou dizendo que Deus não vai nos perdoar se nós não perdoamos, mas é o que Jesus nos ensina aqui. Se queremos ser perdoados, precisamos aprender a perdoar também. E é bem evidente, meus irmãos, é bem evidente aqui que, se repetirmos esta petição, quando há algo que nos separa, se repetirmos esta oração, quando há algo que nos separa do nosso próximo, quando repetirmos esta oração, se ainda existe algo que nos separa do nosso próximo, o que Jesus está dizendo é: vai lá antes e conserte com ele. Resolve as suas disputas. E se não resolver nossas vidas, fica difícil, e muito difícil, de nós dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus e clamar por perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a mim, como eu perdoei o meu próximo. Senhor, me perdoa, mas eu não consigo perdoar. Essa não pode ser a nossa oração. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que se nós queremos, ou se nós oramos pedindo a Deus perdoa, nós precisamos ter um coração pronto a perdoar também. Se dissermos, nunca perdoarei o meu próximo, ele me fez mal, ele me machucou, ele disse tantos impropérios contra mim, eu nunca vou perdoá-lo. Se nós dissermos, meus irmãos, e como às vezes costumamos a dizer, eu nunca esqueci o que ele me fez, eu nunca vou esquecer. Não importa se isso é uma briga de marido e mulher, de irmãos com irmãos, de filhos de Deus com filhos de Deus. Mas se nós queremos fazer do Pai Nosso a base da oração que Jesus ensinou, nós precisamos dispor o nosso coração para perdoar a quem nos ofendeu, independente da ofensa que nós recebemos. Nós já machucamos muita gente. Eu já machuquei, você já machucou. Às vezes, na minha casa, minha esposa diz, você fala pouco. Falo muito quando eu estou aqui, falando aqui, não sei, tem um poder nisso aqui, mas eu sou de falar pouco. Porque eu sei que, às vezes, palavras, elas saem, depois elas não podem voltar mais. E o que falamos, falamos. E há algumas coisas que depois de falada, eu não vou conseguir engolir mais essa palavra. É como as águas de um rio
porque aqui passam, elas passam uma única vez e nunca mais vão passar, nunca mais. Assim são as nossas palavras. E uma das maneiras que mais ofendemos, às vezes, é usando palavras. E palavras doem muito mais, às vezes, do que uma agressão física. As palavras machucam muito mais. A agressão física parou a dor e se esquece. Mas as palavras malditas, elas corroem a alma. Elas machucam todos os dias. É difícil esquecer. E quando eu penso nisso, eu digo que ninguém, nem eu, nem você, nenhum de nós, estamos em condições de orar o Pai Nosso, quando não nos sentimos dispostos a perdoar. Nós não estamos prontos a orar o Pai Nosso, se nós não estamos prontos a perdoar. Que o Senhor nos dê o perdão, que nunca caiamos na tentação de dizer, não perdoo. Jesus ensinou sobre a tentação aqui, né? Vocês se lembram? Que ele falou, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, maligno que é o tentador. Deus não nos tenta, Deus nos prova, e quando Deus nos prova, é para trabalhar o nosso caráter. E penso que Deus, às vezes, pode tratar nossas vidas, colocando ao nosso lado aquela pessoa mais difícil de ser digerida. E para dizer para nós, eu estou te ensinando a amá-la. Eu estou te ensinando a praticar o perdão com ela. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E que nós aprendamos aqui, meus irmãos. Podemos santificar o nome de Deus, honrando, temendo, respeitando, sim, ensinando aos nossos filhos a temer a Deus, a nossa geração, não só filhos, podemos ensiná-las a temer a Deus, sim, nós podemos, e devemos ensiná-las a temer a Deus. E um Deus que não está lá no céu e que se esqueceu de mim e de você, Ele está aqui. E Ele não está só naquele momento de euforia, ou que às vezes nós estamos aqui cantando e aquela coisa gostosa, sentindo Deus, mas você tem Deus ao seu lado, quando às vezes nos seus momentos que você mais está dentro da sua casa, no seu quarto, falando sozinho com Deus, e é aquele momento que você mais sente Deus com você, e Deus está dizendo, não há distância tão longa que separa um filho do pai, ou o pai de um filho, e que esse pai está acessível ao pedido, à oração de um filho, e que esse pai nos ensina que por meio da oração nós ligamos o céu com a terra, trazendo, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a vontade do Pai Celestial sendo feita aqui na terra pelos seus filhos. E em último lugar, perdoa-nos, Senhor, mas também nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Vamos orar? Curve sua cabeça. Diante de tudo que nós ouvimos nessa noite, temos uma responsabilidade de viver. Repito, Pai Nosso não é uma oração, mas é a base da oração. É uma maneira
do filho ter a intimidade com o Pai. Talvez nós estejamos precisando dessa intimidade com Deus, de liberdade, e de saber expressar ao Pai, com palavras simples, mas sinceras, e declarar a Ele o nosso amor. Pai, o Senhor é o nosso Abba Pai, é o nosso paizinho, dito por Paulo lá em Romanos. A intimidade de um filho não desfruta de um Deus só como um ser distante, mas de um Pai que sempre se manifesta na invocação dos seus filhos. E um Pai que nos ensina que na sua casa, como família, nós precisamos viver, nós precisamos praticar o amor, perdoando, sendo perdoados, mas também perdoando. Nos ensina a viver uma vida de oração, sempre, Senhor, e ver o sobrenatural do Senhor acontecendo por meio da nossa oração. A nossa oração a Ti, Senhor, invocando a Tua vontade, invocando o Teu reino, invocando um coração quebrantado e pronto a perdoar, invocando, ó Deus, pela necessidade que temos de um pão, invocando pela necessidade de reconhecermos a grandeza e a santificação desse Deus que é tão puro. Amém. Abençoa a Tua igreja, nós somos a Tua igreja. Nos guarda, Senhor, e nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.